Olá, queridos e queridas da Segunda Igreja Batista de Três Rios, graça, misericórdia e paz. Também a todos os demais que estão conosco nesta manhã, louvando e engrandecendo ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em meio aos desafios que temos vivido, que estamos vivendo, nesse tempo de muitas lutas, muitos desafios, nós temos muitos motivos de ser gratos ao nosso Deus, pelo dom da vida, por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, embora online, embora sem um presencial neste momento, mas ligados no Espírito do Senhor, unidos no desejo de engrandecê-lo e aprender mais dele. Deus abençoe sua vida grandemente. Se você ainda não compartilhou esse link aí da Cibatri, compartilhe. Se você não deu ainda o seu positivo, dê o seu positivo. Isso certamente ajuda a divulgar esse canal de bênção na vida das pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, para poder você receber as nossas informações quando nós entrarmos em programações, em mensagens, louvores. Você vai estar recebendo aí no seu celular a comunicação da nossa participação, então poderá nos acompanhar. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu positivo, de compartilhar essa mensagem, esse momento com seus amigos, familiares, para que eles participem também. E Deus continue nos fortalecendo e nos abençoando. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti. De tudo que tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também a missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir, e a ti, ó Pai, engrandecer. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti. De tudo que tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir, e a ti, ó Pai, engrandecer. Que a minha vida, a sua vida seja de engrandecimento, de exaltação, de louvor ao nosso Deus, com tudo que temos, com tudo o que somos, né? Como servos de Deus, nós estamos nessa disposição de servi-lo, enquanto estamos aqui desfrutando desta vida, esse tempo que Deus nos tem dado e as oportunidades também. Então, Deus esteja abençoando a sua vida, a participação dos irmãos nos ministérios, através também da sua contribuição financeira, dos dízimos, das ofertas trazidas no altar do Senhor, o quilo, que tem ajudado muito famílias no projeto Revolução do Amor, na ação social, que distribuíram várias bolsas de alimento. E aí na igreja nós estamos nesse momento aí também mostrando aí os contatos da igreja, a conta, você pode depositar e, se possível, comunicar para que foi, se for uma oferta específica, foi o dízimo, sua oferta, mas que Deus esteja abençoando grandemente sua vida, te fortalecendo. Que Deus esteja agindo, né, como Ele já está agindo no nosso meio, mas suplicamos a Ele de uma forma especial sobre a vida de alguns irmãos que estão em lutas, que estão em tratamentos médicos, se recuperando. Logo mais à noite nós vamos estar compartilhando aqueles que estão agradecendo por vitórias, né, por aniversários completados e vão completar, e também aqueles que estão aguardando resposta de cura, de cirurgias, e nós vamos estar dando mais detalhes, mas temos clamado ao Senhor, vamos continuar clamando,
Olha, que Ele continue fortalecendo e abençoando a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe. Vamos continuar nessa caminhada de fé. Vamos orar e logo em seguida estaremos também hoje transmitindo o estudo da Escola Bíblica Discipuladora, no ensino graduado, o último livro que estamos estudando da Bíblia, o livro de Apocalipse, e vamos estar utilizando 2 domingos aqui na Escola Bíblica Discipuladora, mas também o pastor estará utilizando uma série de mensagens acerca desse livro e da sua mensagem, revelação de Jesus Cristo a João, que é uma inspiração e nos fortalece, nos anima saber que o nosso Senhor Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, nós somos gratos a Ti pelo dom da vida, por essa manhã tão maravilhosa e abençoada que nos concede, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Ó Deus, abençoa cada vida que está aqui conosco, participando, que vão estar também acompanhando em outros momentos. Abençoa que eles tenham temor a Ti. Ó Deus, fortalece, confirma, Deus, cada dia aquelas bênçãos que tem reservado para as suas vidas, e que eles também estejam no temor da Tua palavra. Ó Deus, fortalece que estão fracos, visita aqueles também que estão em tratamentos médicos, se recuperando de cirurgia. Te agradecemos pela vida de completar o aniversário, Senhor. Esteja abençoando e fortalecendo cada vez mais e mais a cada servo Teu e serva Tua. Ó Deus, continue a falar aos nossos corações nesta manhã sempre. A nossa súplica é a nossa oração. Agradecidos por tudo que tem feito e está fazendo, e na certeza que ainda há de fazer muito mais em nosso viver, em nossas vidas, e através de nós também como instrumento de bênção nas Tuas mãos. Esta é a nossa oração nesta manhã e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos continuar nesta caminhada. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio, pois com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive,
amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Olá, queridos e queridas, vamos dar então início a esse estudo do livro de Apocalipse, né? Irmãos já têm recebido esse material tão abençoado que a irmã Renata tem preparado com muita dedicação e enviado para os grupos, né? Nem sempre todos têm tido acesso, mas um bom número tem recebido esse material. Nós estamos com desafios aí de mantermos de repente esse material, um resumo, quem desejar não ter em suas mãos, né? Mas hoje estaremos falando sobre o livro de Apocalipse, que apresenta Jesus Cristo, nosso Rei triunfante. É aquele que triunfou, é aquele que é mais que vencedor e também nos torna mais que vencedores por estarmos nele, né? Ao longo da semana, os irmãos viram os temas aí, né? Cristo e as igrejas, no início do Apocalipse, o trono de Cristo e o livro selado, o soar das trombetas de Cristo, Cristo e os ais, Cristo e o anticristo, triunfo final de Cristo, e também Cristo, o Senhor de tudo. Então deu assim para ter um resumo, né, deste livro. Realmente o livro, algumas versões da Bíblia mais antiga, nesse início do livro, está escrito assim, revelação de João na ilha de Patmos, mas o primeiro versículo do capítulo 1 de Apocalipse diz bem claro quem é realmente que fez a revelação. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, a revelação do Senhor Jesus para João. Ele estava naquele momento na ilha de Patmos, estava ali refugiado, escondido devido à grande perseguição que havia para os discípulos do Senhor Jesus. Mas esse livro é um livro que nos traz grandes ensinamentos. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já abriu seu coração, compreende, entende com mais facilidade, certamente, este livro, né? Um livro que vai ter muitas figuras, imagens, simbolismos, e isso tem toda uma questão específica de explicação. Mas nós queremos fazer assim um resumo, né? De uma forma não muito profunda, mas o suficiente para termos a compreensão desse livro maravilhoso, né? Apocalipse, então, é o único livro de profecia do Novo Testamento, né? É o único livro da biblioteca divina que promete, de modo especial, uma bênção aos que o leem e o ouvem. Na quarta-feira eu estava meditando exatamente sobre a bem-aventurança, estarmos felizes, né? Os Salmos 1 vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Mas tem prazer na palavra de Deus, na sua palavra medita e guarda. Então o Apocalipse aqui vai estar afirmando isso,
Toda a palavra de Deus é toda especial, mas quem lê também esse livro, e não somente o livro do Apocalipse, mas toda a palavra de Deus, e guarda, procura praticar, procura vivenciar, procura viver de acordo com essa palavra, é realmente feliz, né? O livro de Apocalipse diz de si mesmo, do Apocalipse diz de si mesmo, mas depois de ler os primeiros capítulos sobre as igrejas e os últimos capítulos que descrevem o céu, poucos de nós lemos muito este livro, né? Então, na verdade, as pessoas assim não leem só essas coisas principais, mas não tem assim uma informação mais detalhada de outros aspectos do livro, né? Eu não sei se nesse momento você lembra de alguma mensagem, de algum ensino específico que já ficou na sua mente sobre o livro de Apocalipse, né? Certamente você deve estar aí lembrando de alguma coisa que aprendeu, que tem sido suficiente para entender que este livro é um livro também que apresenta Jesus dessa forma, né? Como já falamos, é nosso rei triunfante, e a vitória realmente mostrada dele através da sua volta e da derrota de Satanás, e aí podemos viver a eternidade com o nosso Deus. Apocalipse apresenta um Cristo glorioso reinando. Os evangelhos apresentam-no como Salvador, que veio para levar a maldição do pecado. Mas neste livro não vemos nenhuma humilhação. De certo modo, Apocalipse é o livro mais notável de todo o cânon sagrado. Fala do reino de Cristo na terra, que Satanás deseja controlar. Exatamente essa luta que a gente sabe, né? Que o próprio Jesus já falou lá em João 10:10, ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pena que muitas pessoas têm visto não somente o livro de Apocalipse, como outros livros, né, como apenas algo religioso, uma informação histórica de Jesus, mas quando as pessoas entendem a mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, e declara Jesus como o Senhor em sua vida, como eu tenho falado, é fácil compreender as coisas espirituais. Paulo vai deixar isso bem claro também. Ele diz, né, o homem espiritual discerne bem as coisas espirituais. O homem natural não consegue, né? Então, o livro de Apocalipse, ele é uma confirmação de tudo aquilo que a gente já vem ouvindo através dos demais livros da Palavra de Deus, né? Fala da vitória completa e eterna de Cristo sobre Satanás. Descreve a sua derrota e castigo. Então vale a pena estar vivendo desde já na presença do Senhor, na certeza que Ele está dirigindo a nossa vida e que dessa forma nós estamos derrotando Satanás, que tenta minar no nosso viver diário. Dando lugar então a Cristo em nossas vidas, nós estaremos vivendo uma vida realmente mais excelente e na certeza que a eternidade estaremos com Ele para sempre, né? Fala mais da condenação final de Satanás que qualquer outro livro, o livro de Apocalipse. Não é de admirar, portanto, que Satanás não queira, não deseja que os homens leiam, né? E às vezes coloca até na mente, na cabeça das pessoas, que é um livro complicado, que não se entende, não tem explicação. Não, mas ele dá para entender e compreender, principalmente se estivermos na direção do Espírito Santo, né? Desvendando esse enigma, né? Será que Apocalipse significa enigma? Alguns pensam assim, né? Não, enigma, tem que descobrir o que significa esses números, esses animais, essas figuras, né? Mas muita gente parece pensar assim, com referência a esse livro. Mas a palavra quer dizer exatamente o oposto, né? Desvendar, tirar o véu. Foi escrito contendo centenas de símbolos e seu conteúdo parece indicar que a maior parte dos acontecimentos ainda está por se realizar. Alguns temas presentes no livro não encontram explicação fácil. Muitos estudiosos ao longo do tempo vêm se debruçando sobre este livro maravilhoso, tentando trazer significado aos seus símbolos, especialmente ao que diz respeito à escatologia bíblica. Escatologia é o estudo acerca das últimas coisas, o que vai acontecer perto da volta do Senhor Jesus, ou quando o Senhor Jesus realmente voltar. É um estudo muito interessante dentro da teologia,
E inclusive essas mensagens que eu pretendo estar pregando já está sendo ligado exatamente a escatologia, acerca das últimas coisas, acerca da volta do Senhor Jesus. Mas não se preocupe, as discussões a respeito de diferentes entendimentos quanto aos acontecimentos dos últimos dias não mudam o fato de que Cristo virá buscar a sua noiva e estará junto dela por toda a eternidade, e que realizará o juízo das nações, ou seja, Jesus Cristo é o Senhor. Então Ele é o Senhor que já está reinando em nossa vida agora, e Ele também vai vir para levar a sua noiva, que é a sua igreja, para então reinar com Ele eternamente. Que tremendo isso, né, irmão? Vale a pena estar vivendo na vontade do Senhor desde agora, na certeza de que vamos viver na eternidade com Ele, se nós realmente cremos nele e recebemos como nosso Salvador. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, não a de João, como eu falei no início. Foi dada a João pelo próprio Cristo, a gente viu ali no capítulo 1, versículo 1 e 2. O livro trata da volta do Senhor, descreve o preparo, ou falta de preparo da igreja para esse grande acontecimento. Contém descrições de acontecimentos tremendos na terra e no céu, logo antes da sua vinda, durante ela e depois dela, né? Então, com relação a essa volta do Senhor Jesus, como é que vai ser? Eu gosto muito da palavra do próprio Jesus falando, né? A gente vai ver muitos ensinos, tanto no Antigo Testamento, mas quando a gente vê Jesus chegando e Ele falando sobre alguns assuntos, a gente fica bem mais tranquilo. Então, se desejar ter informações mais detalhadas também acerca da sua volta, não deixe de ler o capítulo 24, 25 de Mateus, quando ele dá detalhes, né, com relação à sua volta, né? Paulo também vai escrever lá em Tessalonicenses, capítulo 4, que nós não devemos estar sendo ignorantes, desinformados com relação a aqueles que morrem no Senhor Jesus, né, e com relação à volta de Jesus. Então a Bíblia, ela explica, e aí tem que ter cuidado, porque tem muitas pessoas, grupos até que parece que são evangélicos, cantam como os evangélicos, as mensagens falando de Jesus, transmite uma palavra assim que parece que é bem de informação acerca do Evangelho do Senhor Jesus, mas seitas, e há a diferença de seita e grupos realmente cristãos, né? Seitas são grupos que foram formados por pessoas que estabeleceu a sua maneira de interpretar a palavra de Deus, segundo o seu princípio, bem pessoal, alguém que recebeu uma revelação e achou que Deus revelou para ele, ali formou aquela denominação, aquela religião. Então tenham muito cuidado, nós precisamos continuar firmes nessa interpretação bíblica, aprender, conhecer os métodos que tem para a gente compreender e entender a Bíblia e poder extrair dela o melhor daquilo que ela apresenta para nós. O que quer dizer o tempo está próximo, né? Como diz lá no capítulo 3 do versículo 3 do capítulo 1, quando diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, né? Então ele está perguntando aí desse aspecto dessa pergunta, né? O que quer dizer o tempo está próximo? Quase 2000 anos se passaram desde que essas palavras foram pronunciadas, mas a ideia é de proximidade. Então aqueles que o transpassaram verão, capítulo 1, versículo 7. Embora estas palavras se refiram especialmente aos judeus, refere-se também a muitos outros que transpassaram. Você o transpassou? Essa é uma grande indagação, né, com relação a isso, e alguns têm até interpretado essa palavra, aparentemente simples, mas tem confundido, tem interpretado de formas totalmente diferentes daquilo que realmente a gente entende e compreende que a palavra de Deus está falando, né? Então, vem uma explicação mais detalhada com relação a isso. Eu estarei depois falando com relação à volta do Senhor Jesus e com relação àqueles que já morreram, né? Que independe de tempo de aflição, de milênio, morrer em Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, serão recebidos primeiro, como diz a palavra de Deus, junto com Jesus, vai estar vindo junto com Jesus. Nós que estivermos aqui e estivermos ainda, né, com vida aqui, teremos o nosso corpo transformado para voltar com Ele. E esse aspecto que eu estou falando aqui com os irmãos geram muitas dúvidas, muitas ideias
e linhas de pensamento que a gente respeita, cada um pode pensar diferente, não tem, né? O importante é que tenhamos a convicção de que o Senhor Jesus é o único que nos conduz à vida eterna e estejamos comprometidos com Ele, porque a qualquer tempo que a gente partir, fechar nossos olhos aqui, a nossa vida está garantida na eternidade com o nosso Deus. Cristo é o tema, então, deste livro maravilhoso. Ele dá-nos um retrato autêntico do Senhor Jesus em seu triunfo. Nada menos de 26 vezes achamos nele o título sacrificial de Cristo, o Cordeiro. Capítulo 5, versículo 6, está deixando isso bem claro. 5, 6 vai dizer assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. E aí ele vai descrevendo essa apresentação, mas Jesus é apresentado como Cordeiro. Além disso, temos uma visão do futuro da igreja e do mundo em relação a Cristo. Vamos, a palavra de Deus precisa ser estudada mesmo, e as pessoas não querer viver uma vida cristã segundo o seu princípio, o seu padrão, o que ele pensa, o que ele acha, mas segundo o que a Bíblia nos ensina. Alguém já disse que o sangue salvador de Cristo atravessou a Bíblia toda como um fio escarlate. Também já se disse que a segunda vinda de Cristo atravessa a Bíblia como um fio de ouro. Somos salvos e lavados no seu sangue, né? O seu sacrifício na cruz nos garantiu, tem nos garantido a vida eterna com Ele, à medida que nós crermos nele e o recebemos como nosso Salvador. Aí vem uma divisão que ele está do ensino aí, falando sobre de A a Z, né? O livro de Apocalipse um modo maravilhoso de concluir a história que começou em Gênesis. Acho essa parte também interessante, né? Olha só, começou em Gênesis, é consumado no Apocalipse. Então aquilo que começou em Gênesis é consumado no Apocalipse. No Gênesis, o céu e a terra foram criados. No Apocalipse, vemos novo céu e nova terra. No Gênesis, apareceu o sol e a luz. No Apocalipse, lemos que não teremos necessidade do sol e da lua, porque Cristo é a luz do novo céu. No Gênesis, há um jardim. No Apocalipse, há uma cidade santa. No Gênesis, temos o casamento do primeiro Adão. Ao Apocalipse, a ceia das bodas do segundo Adão, Jesus Cristo. No Gênesis temos o princípio do pecado, no Apocalipse o seu fim. Assim podemos acompanhar o aparecimento do grande adversário, Satanás, no Gênesis com seu séquito de tristeza, dor e lágrimas, e ver no Apocalipse a sua condenação e ruína. Então, alguns têm declarado aí, né, que o seu Satanás está amarrado em nome de Jesus e tal, mas ele está solto ainda. Ele vai ser preso e vai lá para o inferno viver a eternidade lá, mas ele por enquanto está solto ainda. E nós podemos amarrar no sentido da ação dele em nós, a fé em Cristo Jesus, mas tendo todo o cuidado para que ele não esteja minando, né? Estejamos realmente firmados na palavra do Senhor, mas ele está solto aí e fazendo a obra dele em todo momento, em todo instante. Estamos passando dias muito difíceis e há muitas incertezas quanto ao futuro dos acontecimentos. As coisas também estavam assim quando João estava exilado na ilha de Patmos. Ele fora banido por causa do seu testemunho de Jesus. Versículo 9, a gente vai exatamente ver isso, né? Quando diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava ali fugindo, né, se refugiando da perseguição que estava tendo, mas ele estava ali firme em receber aquilo, e o Senhor continua usando ele para ser instrumento e transmitir para nós a sua palavra, a sua revelação. Então, estamos realmente passando esse dia difícil. Ele fora também banido por causa do seu testemunho de Jesus. Naquela ilha, foi obrigado a executar muitas vezes trabalhos pesados nas minas, nas pedreiras, mas seu comandante-chefe apareceu e transmitiu-lhe uma vibrante mensagem
da glória final. Deus havia determinado desde o princípio que seu filho seria o governador do universo. A gente vai ver isso aí lá em Isaías, capítulo 9, 6 e 7. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, que veio trazer vida e vida com abundância. Também o texto vai falar aí sobre o último drama de Deus, né? Apocalipse é o maior drama de todos os tempos, né? O enredo é pleno de tensão do começo ao fim. A cena final é gloriosa porque Cristo volta para os seus. O herói é o próprio nosso Senhor. O vilão é Satanás, né? Sempre o é. Os autores são as 7 igrejas. O personagem que surge na abertura dos selos, no capítulo 6, versículo 7 e capítulo 7, são introduzidos pelos 4 cavaleiros. Então, os que foram convocados pelas trombetas, por sua voz, deixam o centro da cena. E vemos o anticristo, o príncipe deste mundo, a atravessar o palco, né? No capítulo 13 vai estar falando sobre isso. Então, é esse personagem que é a encarnação do próprio Satanás, o diabo, está decidido a estabelecer seu próprio reino e a ser adorado pelos homens. Então, muitas pessoas têm tentado identificar esse anticristo por nome, por pessoas, né, por objetos, mas a gente sabe que Satanás ele usa de vários aspectos. O que nós precisamos estar atento é para não deixar eliminar na nossa vida, porque nós somos selados e separados pelo sangue do Senhor Jesus, que nos perdoou de todo pecado, e Ele está nos usando para o seu louvor e para a sua glória. Não deixar eliminar, porque Ele está aí usando de várias formas. Não basta ficar com medo de um símbolo, de uma coisa que possa acontecer. Se a nossa vida estiver realmente no Senhor e nós estejamos vivendo a sua palavra, as suas verdades, nós estaremos vencendo Satanás o tempo inteiro, e o modo que ele utilizar para tentar nos destruir, nós estaremos sempre vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Terminada a luta, e depois que as bestas foram destruídas e o diabo preso, porque as primeiras coisas passaram, então ouvimos estas palavras cheias de esperança: eis que faço nova todas as coisas. Capítulo 21, 4 e 5. Este livro leva ao clímax, a grande história começada no Gênesis, e como toda boa história assim termina: e viveram felizes para sempre. Poderíamos então ouvir isso do Senhor: vivemos felizes para sempre porque perseveramos e estamos no Senhor. As 7 coisas deste livro, né, são coisas que são bem destacadas no livro aí: as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 sinais, 7 últimos flagelos, 7 condenações, 7 coisas novas, né, mostrando as coisas que estão acontecendo, vão acontecer ainda. O 7 o uso desse número, né, o número 7 na explicação da importância dos números na história bíblica, significa perfeição, um símbolo assim de algo coeso, né, que está firmado em algo correto, perfeito. Então, é um simbolismo. Passado, as coisas que viste, Apocalipse ainda no capítulo 1, de 1 a 18, temos aqui o último quadro de Jesus Cristo apresentado no Novo Testamento. Muitos artistas têm procurado pintá-lo, mas sem resultado. Este é um quadro autêntico, né? O capítulo 1, de 13 a 16. Ele está de pé entre 7 castiçais de ouro que representam as igrejas, no versículo 20. Esses castiçais provam que a igreja deve ser um luzeiro. Vocês são a luz do mundo. Jesus deixou isso bem claro lá nos seus ensinos nos evangelhos, né? Vocês são a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nós precisamos refletir, não a nossa própria luz, mas a luz de Cristo a este mundo, em trevas do pecado e da escuridão. Cristo parece com o Filho de Homem, mas a visão deixa claro que aquele a quem João viu era mais que humano, era o Filho do Homem, era o Filho de Deus, era a manifestação divina, era Deus tomando forma humana e habitando em nosso meio. Tudo simboliza a majestade e juízo, e essa ideia de julgamento é a nota dominante do livro. Cristo é apresentado ao mundo inteiro como juiz.
E aí a gente vai ver alguns termos, né, com vestes talares, símbolo de dignidade e honra, cabelos brancos como alva lã. Ele é o ancião de dias, como lá em Daniel capítulo 7, 9. Olhos como chama de fogo, inteligência, trazendo a luz às coisas ocultas que talvez não tenha entendimento para alguns. Pés semelhante ao bronze polido, bronze simbolizava julgamento. Voz como voz de muitas águas, poder e majestade. Mão direita guarda nela os mistérios de Cristo. Boca que pronunciava julgamento. Rosto brilhava como o sol na sua força. Capítulo ainda 1, no 1, 12 a 18. A visão de João então fala de dias futuros, quando os homens terão de comparecer perante Cristo para serem julgados. Então, tem muitos detalhes, muitas coisas, mas a gente que está procurando fazer a vontade de Deus, a gente compreende e entende que nós precisamos estar no temor do Senhor, não nos deixando levar pelas artimanhas de Satanás e permanecendo fiéis ao propósito que Ele tem para nossas vidas, em testemunhar dele em todo o tempo, em todo momento. Quando João viu toda essa glória, caiu a seus pés como morto. Tão esmagadora era a visão. Capítulo 1, versículo 17. Mas as palavras de Cristo eram tranquilizadoras. Ele disse que era o rei vivo. Embora tivesse estado morto, estava vivo pelos séculos dos séculos e possuía as chaves da morte e do inferno. Capítulo 1, versículo 18. Segue-se então a ordem para escrever o que se acha neste livro, 1,19. Não temos aqui o quadro comum de Cristo, começando em Belém e terminando no Monte das Oliveiras. Aqui temos sua vida no céu como coroa e culminância de tudo. Então, o livro de Apocalipse vai estar mostrando aí a gloriosa presença do Senhor na eternidade conosco. Que maravilha! Podemos saber que nós vamos habitar a eternidade com o Senhor, porque Ele é o Rei triunfante. Ele venceu a morte e nós venceremos também e vamos estar ressuscitando para a eternidade. Vamos terminar por aqui essa nossa palavra. Domingo nós continuamos a falar um pouco mais. Não deixe de estar lendo, né? Falamos sobre esses aspectos, mas temos mais alguns detalhes para falar também sobre o momento presente, os desafios que esse livro nos apresenta de comprometimento com a nossa fé em Cristo Jesus. Então, algum aspecto mais específico, se tiver alguma dúvida, depois a gente compartilha, mas tem coisas que, como alguém já disse, né? Tem coisas que a gente não tem a resposta e a gente vai ter que chegar lá no céu e perguntar ao Senhor. Mas a palavra de Deus não tem nada de mistério que não possa nos levar a entender que Ele deseja que a gente viva uma vida, um padrão de vida segundo os seus ensinos, segundo a sua vontade. E se nós fizermos assim, e se nós vivermos assim, nós vamos agradá-lo e nós seremos então mais felizes e muito mais vencedores por essa fé em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, dê uma tarde de paz, de graça, de cuidado do Senhor. E logo mais à noite nós vamos estar juntos. Eu tenho lembrado os irmãos, nós não cancelamos ainda as celebrações, mas se houver alguma informação, algum decreto sobre isso, nós vamos estar cumprindo, mas nós já queremos ter alguns cuidados. Então, o irmão que tem mais de 60 anos, evite de estar no presencial, fique em sua casa. Estamos indo mesmo com um grupo. Esse domingo, inclusive, nós vamos estar fazendo uma transmissão, provavelmente só através do Facebook. Vamos depois mandar os links aí para os grupos, e depois nós vamos estar no outro domingo, então, nos outros domingos, normalmente, transmitindo através do Facebook, através do YouTube. E Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, e logo mais à noite estaremos também ainda continuando a transmitir uma palavra, a mensagem, também mais detalhes com relação a esse livro tão maravilhoso e que nos inspira a estarmos na presença do Senhor. Pai de amor, muito obrigado a Deus por esse ensino da Tua palavra. Abençoa seus servos e servas e aqueles também que estão acompanhando, vão estar acompanhando, que eles possam ter esse desejo ardente de aprender do Senhor Jesus, deixando Ele habitar em suas vidas e vivendo, Deus, para agradá-lo em tudo,
não tendo medo excessivo, receio de nada, mas sabendo que a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Que a tua bênção, a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um nessa manhã e sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, querido. Graça, misericórdia e paz.